Bom dia, você mulher que está aí na sua casa. Estamos aqui para mais um episódio do Partilha Podcast para você que é mulher, né, que está aí nos assistindo. Estamos aqui tomando um café da manhã saudável, né, mulheres? Olha que bênção, só coisas boas e saudáveis. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E estamos muito felizes, né? Com convidadas especiais, vou deixar elas se apresentarem. Mulheres de Deus que têm sido usadas, né? Para curar mulheres, para interceder por mulheres que acreditam na palavra. Né? Então, sejam muito bem-vindas. A Elaine, a Marlene. Sou a Marlene. Mulher de Deus, intercessora, glória a Deus. Amém. Agradeço a Deus, né? Em primeiro lugar, de estar aqui, de ser convidada pela Elba, uma mulher de Deus, uma Amém. Mulher muito carinhosa. Só tenho que agradecer, Elba, de te conhecer. Você é muito importante na minha vida, você me ajuda muito. E você, Juliana, quanto tempo que a gente está juntas, Sabrina, isso é muito bom. Elaine, conhecendo hoje, só tem que agradecer, gente. Como a Ju falou, né, essa mesa saudável, como nós queremos ser também saudáveis, por isso estamos aqui juntas, né, para aprender, para poder passar para vocês e unirmos, né, com vocês. Mulheres maravilhosas, Deus abençoe todas vocês e todas que estão nos ouvindo. A Marlene fez o suco, né, Marlene? Você precisa passar a receita para nós aí. Sim. Suco saudável. É verdade. Suco verde. O suco verde, muito bom, né? Amém. Excelente. E a Elaine, né, Elaine? Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem com vocês também que estão nos assistindo? É um prazer estar aqui com mulheres maravilhosas de Deus, que a gente, só no olhar, né, a gente já vê, já sente o ambiente, já senti a presença de Deus. Amém. E tô aqui para aprender. Ensinar e aprender. Tô aqui para aprender, para dar e receber, né? É o dar e o receber. É verdade. E é isso, meninas. E eu fiquei pensando enquanto a gente estava organizando a mesa aqui, com frutas, coisas saudáveis, suco verde, né? Marlene, depois nós vamos deixar a receita lá nos comentários, né? Para as mulheres, porque não é todo mundo que sabe como fazer. É verdade. Né? E a gente fiquei pensando o quanto que a gente é o templo do Espírito Santo. Quanto que é importante a gente cuidar desse templo. Quando a gente fala, somos mulheres de Deus, tem a presença de Deus, carregamos a presença, carregamos os dons que Ele nos dá. Será que a gente tem cuidado desse templo? Então, na hora que vocês estavam montando, eu fiquei pensando sobre isso. Falei, nossa, olha só, tenho comido bastante frutas, fibras, tenho me alimentado melhor? Como tem sido minha alimentação? Como tem sido a sua alimentação? Porque às vezes é uma coisa que passa tão batido no dia a dia, correria, tá cuidando dos filhos, tá cuidando do marido. Você tem se cuidado, né? Atividade física, vamos falar um pouco sobre isso, né? Alimentação saudável, porque senão isso passa. E isso é o cuidado, é o autocuidado. Eu aprendi muito sobre o autocuidado com a Elaine. O dia que ela fez a vivência com as mulheres, eu falei, nossa, o autocuidado, será que eu tenho me cuidado? Tem, né, o dia passa tão na correria, tantas coisas, né, que a gente falou no último episódio, a mulher que está sobrecarregada. E a alimentação é esse cuidado, não é, Elaine? Sim. Então eu fiquei, nossa, eu fui vendo, eu falei, nossa, que delícia. Ainda bem que todo mundo come de tudo, né? Ninguém tem seletividade, comemos de tudo. Glória a Deus. E a Elba, estamos com a Elba, Sabrina, o nosso louvor aqui, que hoje não está podendo cantar, gente, já está um pouco limitada. Nós vamos deixar um pouquinho o louvor aí nessa... Amém. A rinite e a sinusite, né? Sinusite. Nos impede um pouco, mas estamos aqui. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, então? Eu acho que louvar ao Senhor em todo o tempo, né? Eu acho que a gente tem que lembrar sobre isso nessa manhã, que louvar ao Senhor desde o momento que a gente acorda, né? Sim. Louvar ao Senhor com a nossa gratidão, louvar ao Senhor com a nossa excelência, louvar ao Senhor quando a gente leva os nossos filhos para a escola, louvando ao Senhor quando a gente se veste, louvando ao Senhor quando a gente se cuida, louvando ao Senhor quando a gente se preocupa com a alimentação, né? E nessa manhã eu estou muito feliz, é mais um dia lindo,
mais um podcast, um sonho de Deus. E eu agradeço mais uma vez de estar com vocês e principalmente com a presença do nosso Deus nessa manhã, porque Ele é a fonte de todas as fontes. E por isso que nós estamos aqui e o tema do nosso partilha hoje é: onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Amém. E nós vamos, como a Ju já falou, abordar tudo isso. Todas essas questões da saúde do coração fisicamente e da saúde do coração emocionalmente. Então, se vocês forem ver, nós colocamos aqui, ao preparar essa mesa com muito amor para nós, mas que vocês aí possam receber com todo carinho esses detalhes e que isso possa influenciar e despertar. Porque isso aqui é louvar o Senhor também. Nós louvamos ao Senhor com cânticos, louvamos ao Senhor com a nossa vida, louvamos ao Senhor com a postura que temos todos os dias. Então, que a gente possa louvar o Senhor a todo tempo, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele busca na terra verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Então, que esse partilha nessa manhã seja um tempo de louvor, não com instrumentos apenas, como a Sá mesmo falou, nós não estamos com violão, a voz da Sabrina pode não estar perfeita por conta da rinite, mas nós temos o louvor que vai chegar ao trono do Pai desde o momento que nós chegamos aqui. Nós louvamos ao Senhor pela vida do Igor, que está aqui nos auxiliando, por esse espaço que foi aqui muito carinhosamente cedido e nos recepcionado com tanto amor, e nós agradecemos esse espaço e agradecemos ao Senhor, porque o nosso verdadeiro louvor nessa manhã é dizer a Ele que nessa manhã nós o amamos, nós o adoramos e nós o entronizamos, e que o Espírito Santo de Deus possa fluir e curar os nossos corações, porque quando eu senti nessa manhã exatamente Deus querendo curar as nossas vidas. Amém. A sua vida, mulher, porque eu não sei você, mas eu preciso muito de cura, da misericórdia de Deus. Eu estou sentada aqui não é porque eu mereço estar, eu estou sentada aqui simplesmente porque eu decidi amar Jesus e obedecer a sua voz e dizer: eis-me aqui. Você pode olhar aí e dizer: não, elas não têm falhas, elas não têm... Não, nós somos seres humanos e nós temos muitas falhas, mas nós dependemos da graça do Senhor. Graça imerecida, que não vem por merecimento daquilo que você está fazendo. Aqui nós estamos fazendo não por recompensa, nós estamos fazendo por gratidão, porque Ele já nos deu tudo que precisássemos, né? Então, que nessa manhã a gente possa agradecer ao Senhor, né? Se você sentir que devemos cantar um louvor, nós cantamos. Se você sentir que simplesmente nós vamos falar uma palavra de gratidão, nós vamos falar. O Senhor já está recebendo a nossa adoração. A adoração, porque às vezes eu tenho um pastor que eu amo muito, pastor da nossa igreja, pastor André, pastora Branca, e ele sempre fala: o que você canta, você precisa viver. Amém. Eu acho isso fantástico, né? Assim, né? Vocês estão aí adorando a Deus, mas e aí? Eu quero saber se vocês estão de verdade vivendo isso, né? E isso toca muito ao meu coração, né? Então eu entendi o verdadeiro sentido da adoração com essa palavra dele, né? Que ele fala, ele chama. Eu falo: não, adoração então é viver em santidade, é clamar por vestes brancas, né? Porque o cantor é uma coisa, mas o adorador é outra, né? Então o adorador é aquele que se preocupa com a vida que decide viver, né? Falando como o pastor André também falou esses dias, o resultado é como você decide viver a sua vida, né? Não como você... Vida, né? Exatamente. Amém. Então, E vendo nessa questão, né, do louvar ao Senhor, a gente vê que muitos de nós, em muitas vezes, né, até na igreja mesmo, a gente está cantando, mas a gente não tem noção do que a letra diz, né? Então, vale a reflexão do que você tem declarado nos seus dias, né? Porque a música, ela é uma declaração, né? Davi,
Quantas canções Davi declarava ao Senhor? E para ele não era só uma canção, né? Era o que ele vivia, era o que ele estava passando, né? Então, o que nós estamos cantando nos nossos dias? Né? Por isso que a gente fala que a música do mundo, não pode, não é que não pode ouvir música do mundo, mas ela está edificando a sua alma, o seu espírito. O que as canções do mundo hoje estão dizendo, né? E a gente não para pensar, né? As músicas hoje falam de traição, de baixa autoestima, né? E a gente está cantando. A gente não, misericórdia. Sem perceber, mas né? sem perceber. Tá cantando aquilo. E isso até mesmo nas canções, né? Que elevam a Deus. Hoje as músicas estão muito egocêntricas, né? É tudo eu, né? Mas e quem é o centro? Quem é o centro dessa mesa? Né? Não é só você cantar da boca para fora, mas é do que você realmente vive, né? Então, nós temos inúmeras canções hoje que falam, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque que nem aquela música é ele. É ele e por ele que eu estou gastando a minha vida. Será que você está gastando realmente a sua vida por amor ao Senhor, né? Na obra do Senhor? Porque é para isso que a gente está aqui nesse mundo. A gente não está aqui para viver as nossas vontades, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Né? Porque nós fomos criados com uma intenção. E aonde está o teu coração? Né? Então é importante a gente entender a declaração de cada louvor e como eu estou posicionada, né, como mulher, como auxiliadora dentro da minha casa. Que tipo de músicas eu coloco na questão de ambiente? Preparar o ambiente da minha casa. Né? Tem pessoas que às vezes chegam na minha casa, é tão bom ficar aqui. Por quê? Aí às vezes eu pergunto, né? Mas por que você gosta tanto de ficar aqui? Porque aqui eu sinto paz. Né? Então, que tipo de ambiente você quer ter na sua casa? É o que você escuta. É o que você declara, é o que você ouve, né? Porque ouvir é diferente de escutar, né? Então, que você possa refletir nisso, né? Nesse dia, como tem sido os seus dias, o que você tem declarado, o que você tem ouvido e o que você tem realmente no seu secreto com o Senhor. Quem é o centro, né? Qual é a sua essência? Amém. E eu sempre gostei daquele louvor, Yahvé. Como que é o refrão dele, Sácia? Eu acho... Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Vamos treinar? Vamos, ajuda a gente. Põe o fundo desse louvor aí, sabe? Elaine, o que você acha sobre esse louvor Yahvé, Rafa? Você gosta desse louvor? Amo. Você fala um pouco sobre isso, assim, sobre... Então, eu vou pegar o gancho que ela estava falando. Sim. Que, por exemplo, a gente acorda de manhã, o que você tem ouvido, o que você tem falado, porque os pensamentos viram os nossos sentimentos, que viram os nossos comportamentos. E a gente sabe que todos nós aqui passamos por desafios, demandas do dia a dia, mas é como a Elba falou, como você tem se comportado diante de tudo isso que a gente passa. A gente tem duas opções, né? Ou a gente crê que a gente tem um pai que está cuidando de tudo para nós, né? Aquele dia Deus vai direcionar, Deus vai guiar, Deus vai colocar palavras na sua boca, Deus vai colocar tudo, vai colocar às vezes o pão na mesa, porque tem muitas pessoas também que às vezes não tem a oportunidade que hoje a gente está tendo de ter essa mesa maravilhosa, farta. E como foi falado aqui no começo, né, nos bastidores, sobre preocupação do dia a dia, a gente fica preocupado, às vezes os boletos para pagar, e esses louvores são lindos, maravilhosos, que acalmam o nosso coração. Aí a gente começa a ouvir, a gente começa a louvar, a nossa fé
vai aumentando, como ela falou, às vezes você está ouvindo algo que não está te edificando. Para que você vai ouvir? Por exemplo, se você pessoas que gostam de um filme de terror, você levanta de manhã, assiste um filme de terror, como que vai ficar seu dia? Terror. Vai ficar um terror. Esse é um terror. Aí os seus pensamentos vai estar onde o seu coração vai estar onde não é para estar, né? E aí os seus comportamentos vão ser como? E a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir, Pelo ouvir. e ouvir a palavra de Isso, Deus. Isso, Então, o que você está ouvindo, mulher, no seu dia a dia? que você está falando, Né? sobre às vezes você mesma, Uhum. porque já começa por nós, né? Exatamente. O que a gente está falando de nós, o que a gente está sentindo, o que a gente sente a gente passa para as outras pessoas. Às vezes mesmo sem você falar, Uhum. a gente olha, você vê que a pessoa às vezes não está bem, O comportamento dela. o mostra, né? comportamento. Sem precisar falar. É. Então acalma nosso coração, Elba, esses louvores maravilhosos, né? Falando de coisas boas de Jesus, que é o principal na nossa vida, Sim. que é o pensamento que a gente precisa ter sempre, que Ele está cuidando de nós, Ele está aqui, desde que eu cheguei aqui, como eu falei, já senti Glória a Deus. Que a bênção. presença dele. Amém. Vamos cantar só o refrão, Sara, né? Eu fico curiosa, e quando você fala assim, nossa, por que tanto nome? Por que será que Deus tem tanto nome? Alguém tem a resposta aí na mesa? Acho que é porque ele é tudo, né? Uau. Ele é tudo, todos esses nomes, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Ou seja, ele se manifesta de todas as formas, né? Então, É Deus que cura, o que provê, que restaura, Uau. Que cuida, que que cuida. nos dá força, E a que nos grandiosidade. ensina, que nos direciona. Amém. Que nos dá paz, né? Que Com- excede todo o entendimento. Amém, é verdade. Amém. é aquele que nos dá o refúgio, né? A nossa fortaleza. Uau. A gente está se aproximando na adoração, ou seja, eu sinto assim, esse movimentar da mesa, desse diálogo, é como se nós estivéssemos escrevendo salmos nessa mesa, né? Porque tudo se conecta. Quando existe a ausência do violão ou a gente entende que a nossa voz já não está plena, aí a gente começa a utilizar outros recursos. Eu acho que muito a questão do coração nesse sentido, quando eu mesma cheguei no nível de obesidade, 86 quilos, e por conta da ansiedade, das preocupações, das lutas, e de muitos outros desafios, e eu percebo aqui na mesa esse compartilhar, essa manifestação de amor, né? Você falando comigo, com carinho, nós aqui assentada, a Elaine, a Ju, né, a Sabrina, eu percebo assim esse cuidado e esse amor de Deus transbordando, e a adoração já está acontecendo. E a gente está focada, tá, mas a música precisa acontecer agora. Né, essa é a minha expectativa. A gente vai pra, não, mas a música ainda não aconteceu. A música já está sendo composta, já está agindo aqui, a música, a musicalidade Já está fluindo. fluindo, já, né? E que coisa linda que é o partilha, exatamente por isso, porque vai nascendo projetos, vai nascendo composições, vai nascendo um novo formato da gente entender as coisas. É como se os nossos olhos se abrissem, né? E Glória a Deus. eu acho que Davi, eu acho que acontecia isso, né? Às vezes, não sei, quando ele não estava lá com o instrumento, ele estava lá olhando as ovelhas ali. Sei lá, que ele ficava, né? Eu acho lindo a sinceridade de Davi. Era um coração Deus. puro, né? Assim como Deus fala. Porque a gente não é sempre, não tá tudo bem sempre. E ele era vulnerável e ele falava, ele falou. Como nós aqui. Sim. Talvez tenha alguém aqui que não tá passando por um momento muito favorável. Bom, né? Mas nós estamos aqui adorando a Deus, que é o mais importante.
né? Eu já passei por várias, assim, situações de pensar em abandonar tudo, mas a Jesus nunca. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu sempre falo, eu sempre pensei em abandonar tudo. Mas Jesus nunca, porque eu sei Amém. que Ele nunca abandona a gente. Então eu acho que a gente não pode nunca pensar nisso, em abandonar Ele. Porque tudo começa, Ele é a base de tudo, né? Ele é a pedra angular, Ele é tudo, Ele é tudo. Ele é o alicerce, é o nosso alicerce. Glória a Deus. Muito bom, né? Muito bom. E a gente já começa a sentir, né? Se sentir bem melhor. Porque Exatamente. Ele vai todos os dias, né? Nos aperfeiçoando, nos moldando e nos direcionando. Amém. E só de assistir o primeiro lá, vendo vocês aqui, meninas, já senti, assim, muita presença de Deus. E Bem, agora sim. estou sentindo Glória a Deus. muito mais. É por isso que o falar de cada uma aqui, né, já está sendo, né, um louvor, já está sendo uma história, porque é isso que nos faz melhorar, é isso que nos leva, porque a palavra diz, né, que se você está sozinha, é mais fácil de você cair. Se você está em comunhão com várias pessoas, é como um fecho de lápis, né? De pessoas. Ela se mexe, mas ela não cai, né? E isso, quem nos garante é a Bíblia, é a palavra de Deus, que nos dá força, que é o louvor, que é Ele que já muda, né? Só o falar de cada uma aqui já nos traz uma segurança, já nos traz uma alegria, né? Porque realmente o dia a dia é difícil e nós estamos aqui para aprender, né? Para trocar experiências, para poder passar para vocês também, né? E vocês que estão aí nos ouvindo, né? Fala com a gente, né? Sim. Passa, né? Qual a tua dificuldade, no que podemos te ajudar. Se não pudermos te ajudar, a gente vai procurar ajuda, né? Para te encaminhar. Sim. É para isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Curadas para curar. Amém. Né? É verdade. E a mesa cura, né? É A verdade. gente fala sobre isso, quanto que o partilhar, o falar por si só já é um processo de cura. Sim. Né, Elaine? Você que trabalha com muitas mulheres, escuta muitos relatos, né? Quanto que a gente aprende, a gente escuta a outra e fala, nossa, do que eu estava reclamando mesmo? Meu Deus! Ela fez uma dinâmica interessante, com duplas, né? E aí tem que falar, não vou trazer tudo, né? Você podia fazer aqui pra gente, pode falar? Que é ela fala assim, você tem que trazer uma coisa difícil, né? Um momento ruim e ruim um momento bom. E um momento bom. E aí, quando ela foi falando, a moça foi falando comigo, eu falei, nossa, do que eu vou falar agora do ruim? Porque, meu Deus, eu fico com vergonha. Porque, olha aí. A gente não quer ser vulnerável. Exato. Ou a gente também não quer expor, né? Expor. Por vergonha. A exposição. É. Exato. E a gente se conectou, eu e essa moça, de uma forma que a gente fala até hoje. Sim. Tipo, amigas. Porque a dor dela é a minha dor, e a alegria dela é a minha alegria. Tinha a ver o assunto, Sim. mas quando eu fui ouvindo, eu falei, nossa, e agora? Eu não vou falar nada. E aí a gente ficou amiga. Sim. De uma vivência com mulheres. Olha isso, que bacana. É como Deus vai conectando propósitos. Ele foi conectando propósitos, né, Elaine? Isso. E acho que essa ideia dessas vivências é muito bacana para mulheres. Sim. Porque elas, às vezes, não têm com quem desabafar. Sim. Com quem falar. A mulher, ela precisa falar. E às Tem vezes ela necessidade. nem fala, né, Ju? Porque às vezes a gente tá aqui na mesa, a gente tá só ouvindo, a gente tá sendo curada. Porque Sim. pessoas são diferentes, né? Uhum. E a gente aprende também a respeitar as pessoas, né? Eu falo das mulheres, porque tem mulheres que são mais caladinhas, tem outras que gostam de falar mais. Sim. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam igual a gente. Sim. E não vai E ser. não é. E começa pela nossa casa, pela mesa. Sim. Às vezes você
tem um filho que fala muito, outro filho fala menos, aí você fala, menino, você tem que falar. O outro, você tá calado demais, não é assim? E cada um tem seu jeitinho, sua identidade, né? Sim. E a gente precisa tomar cuidado pra gente não querer forçar que mudar o que Deus fez. Porque quando a gente quer mudar uma pessoa e que a gente... É claro que a gente pode melhorar todo dia, mas quando a gente quer mudar ou falar algo de alguém, a gente está menosprezando o que Deus fez. Porque Deus fez todas nós perfeitas, as que estão em casa também, do seu jeitinho, né? A gente pode melhorar, aperfeiçoar, mas da sua maneira, cada uma da sua maneira, do seu jeitinho, né? Olha que coisa interessante, né? Você falando aqui, Helena, eu tava pensando, ontem eu fiz um post relacionado a justamente essa questão de você não ser a cópia de alguém. Então, se você for lá no meu Instagram, leia a legenda, porque não é só com relação ao post, né? Mas é o que tem na legenda. Por quê? Hoje a gente vê muitas pessoas querendo ser outra pessoa. Quando, na verdade, Deus te criou de uma forma que Ele quer que você seja o que Ele criou. Né? Não a cópia. Eu quero ser como a Marlene. Amém. Gostaria de ser como a Marlene, mas eu preciso ser eu, né? Você pode ter uma admiração por ela, mas você tem que né? ser ela. Agora, se hoje... inspirar. Se inspirar. Exato. Agora, hoje, essa compulsão em querer ser alguém, né, tá fora de controle, pelo menos, no meu ponto de vista. Né? Eu quero ser aquele coach, eu quero ser aquela influencer, eu quero... Não! E tem pessoas que precisam do seu jeitinho. Exato, né? A Sim, sua essência. Isso, Né? Deus nos deu uma essência para cada uma de nós. Só que a gente precisa descobrir, né? E aonde, como nós descobrimos isso? É na palavra, né? É em Deus. Se eu não buscar nele, como que eu vou saber quem eu sou? As pessoas têm perdido, não têm achado ou têm perdido a identidade de Deus. Sim, é. E aí acaba se movendo conforme, com esse fulano eu quero ser. Ou esse Exato. ciclano, agora eu quero ter o que a outra tem. E aí vem o quê? Essa comparação, competição. Que na Inveja. verdade não é sobre ter, né? É sobre ser. Sobre ser. Então, Exatamente. para nós termos um coração puro, né, como o de Davi, nós precisamos entender isso. Porque Davi, toda vez que ele precisava, toda vez não, né? A vida toda de Davi foi uma vida de devoção a Deus. Tudo ele buscava em Deus. E onde nós buscamos? Né? Nós temos buscado mais no mundo, nos coaches, nos influencers, nisso e aquilo, mas menos na palavra, né? Então é buscar a sua verdadeira essência em Deus, porque o propósito dele foi esse. Imagina, eu ainda falei lá no post, né? Você tem a sua identidade. Em milhões e milhões de pessoas no mundo, você é único. Ninguém tem um RG igual ao seu, né? Ninguém tem a personalidade como a sua, características como a sua. Então não adianta eu querer ser a Juliana. Eu nunca vou ser como a Juliana, porque eu tenho a minha personalidade, né? O que Deus, com a essência dele, colocou dentro de mim. E eu vejo isso em Davi. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele buscava em Deus. Né? Eu não vejo ali ninguém que buscou ao Senhor como o coração de Davi. Né? Um coração puro, um coração que mesmo ele não foi um homem perfeito. Né? Nenhum deles que estão ali na Bíblia foram perfeitos. Mas o coração de Davi era diferente. Né? Então é isso que a gente precisa analisar. Eu quero ser como aquela pessoa, mas eu não preciso ser. Quem eu sou? Então descubra em você quem realmente você é. Né? Exatamente. Essa descoberta de quem você é em Deus, suas habilidades, suas dificuldades, saber quem você é, valorizar a si próprio, não é se achar, não é essa soberba, não é querer pisar no outro, não é isso? Mas você tendo isso, né, a sua autenticidade, isso já vai gerar, né, nas pessoas que não têm, nossa, ela é diferente. Ela é luz por onde ela passa. Ela leva uma palavra. Ela está alegre em meio aos problemas, porque é aquilo que está no coração dela, o que está no coração dela. E é o que a Elaine falou, porque aí você, aceitando ser quem você é, você não nega quem te criou. Uau. Né? Nossa. Então, quando você entende isso, meu... A grandiosidade. Porque eu vejo também que as pessoas... de novo, pra aprender. Vixe, Você já não tenho mais. Vai estar Você gravado. sendo quem é, você nega quem te criou.
Isso. Uau. Você Você sabe não forte, sendo, forte. Você sendo, né, quem você é, você sabe quem te criou. Então, essa é a verdadeira essência, Porque né? às vezes a gente menospreza, né? Exato. Se a gente se menospreza o nosso irmão, a gente está negando quem criou. Quem Quem criou. que criou. Exato. Nós somos únicas, né? Sim. E aí entra naquela questão, você precisa se vestir assim, assado. Isso. Eu posso me vestir da forma que eu gosto de ser, Sim. né? Porque eu vejo isso muitas vezes, porque você precisa ser assim, a questão do arquétipos, né? Seu arquétipo é esse, então você precisa ser... Cara, e se eu não quiser? Né? É igual sempre me perguntam. Acho que você tem mais prioridade. Que tipo que tipo de roupa, né? Que você. Eu gosto de tudo. O dia que eu quero colocar camiseta, eu coloco. Exato. O dia que eu quero colocar um blazer, eu coloco. E não vai mudar. E tá tudo bem. Porque eu sou eu, né? Com o que eu tô vestindo, a capa não vai mudar. O que tem dentro, né? A essência, né? Exatamente. A capa no Sim. frasco não. É porque essa questão da vestimenta eu vejo muito, não como capa, né? Mas às vezes é uma máscara. É uma bolha, né? Você fica naquela Né? bolha, né? Que todo mundo quer entrar. Exatamente. Às vezes as pessoas falam pra mim, né? Ai, Sabrina, você precisa se vestir diferente, né? Por conta da sua profissão e tal. Eu falo, se eu me vestir diferente, eu não vou ser quem eu sou. Né? Perder a sua essência. E não é isso, não é sobre isso, né? A gente até conversou outro dia sobre isso, na questão de profissão e tal. Eu tenho um receio, né, de me posicionar nas redes sociais por conta... O que eu vou perder? Eu tenho muito mais a perder do que ganhar, né? Se eu me posicionar realmente, né, como eu preciso. Então, eu preciso disso, desse posicionamento? Não, porque... O que eu tenho é muito mais importante do que eu quero ter, né? O que eu sou. Certo. E as pessoas estão perdendo muito o que as pessoas têm por conta disso. Exato. Porque às vezes a pessoa não tem aquela habilidade de se posicionar na rede social, mas ela faz algo que ela faz com excelência. Exato. Só que as pessoas deixam de conhecer por conta do julgamento, né? Exatamente. É. Eu fiquei aqui pensando, né? Eu fui lá pro Salmo, porque ontem eu pedia para Deus, eu quero santidade, né? Acho que a gente orou por isso ontem, né? Santidade, vestes novas. Aí o Salmo 51, eu tive um pastor, meu primeiro pastor, quando eu me converti há muitos anos atrás, ele falava assim, se você viver o Salmo 51 e ler, pelo menos, eu acho que a purificação do seu coração, né, acontecerá. E aí no Salmo 51, logo no começo, ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão. Oh, aleluia, coisa linda. Eu tô precisando tirar para enxergar, gente. Meu óculos tá aqui, tipo assim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha o que Davi ora. Ele fala assim, tem misericórdia de mim, mas segundo a tua benignidade. E depois ele repete o segundo a multidão das tuas misericórdias. É entender que é segundo ele. É ele. É tudo sobre ele. Ele teve isso. Eu tenho um entendimento que não tenho merecimento nenhum. Olha que coisa linda. E abordar a questão do coração, onde está o nosso coração, quão é importante. Porque se nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E lá na Bíblia está descrevendo, gente, coma o que é da terra. E a gente, como que é da terra? O que vem da terra? O que vem da terra? E a gente se entope de coisas que, né? Então, assim, lá tá. Se você vê, a gente acabou, na entrada, eu vi uma senhora muito querida e a gente começou a conversar. E ela falou assim, eu não fico andando de carro.
eu acho que um dos piores problemas da sociedade hoje é um quarteirão, um carro. Naquela época, como que eles, né, na época da Bíblia, como que eles se locomoviam? Então, e o coração, e o físico, eles estavam sempre dispostos a fazer a obra. Por que às vezes a gente fica tão cansada? Onde está o nosso coração? Quais são as nossas prioridades? E eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, nossa, como eu sou egoísta. Como eu me preocupo, meu coração está em coisas. Quando eu fui parar para pensar nessa palavra, por que está em coisas? Porque é segundo a tua misericórdia que eu busco as outras coisas. Na verdade, o meu coração humano, ele está em coisas. Em ser bem-sucedida, em ter uma boa casa, em ter um bom carro, em ter. Mas segundo a benignidade, segundo a misericórdia de Deus, a gente se veste de uma santidade que não é nossa. Porque às vezes a pessoa fala, mas por que aquela pessoa era assim? Ela vivia daquele jeito e agora ela está vivendo assim. Por que será que ela conseguiu emagrecer? Será que ela está doente? Ou não, ou será que porque, ou se ela tá muito Problema. Quais são, então você começa a entender, eu acredito muito nisso, que não é segundo você, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, no Não é altar, sobre você. é segundo a benignidade, é segundo a vontade de Deus, é segundo, né, a santidade de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Porque eu não sei a noite como foi a sua noite. Mas a minha noite, ela não foi perfeita. Eu não sei como foi a sua semana, mas a minha semana, se eu te contar, ela foi muito desafiadora. Ela está sendo, mas não tem a ver com o que eu vivo. Tem a ver segundo a vontade de Deus. E é por isso que a Marlene veio aqui hoje. Porque foi segundo a vontade de Deus que a Marlene falou, eu amo uma obra, mas como vai ser? Ai, mas ela, por segundo a vontade de Deus, a Marlene está aqui. A Sabrina, ela estava não muito bem. A nossa Cleo, tão querida, que faz parte do nosso partilha, não está aqui. Porque, de fato, não está bem. Cleo, você está faltando aqui. A nossa Cleo querida, um beijo para você, minha linda. Que Deus te abençoe e te cure cada vez mais. Mas é segundo a vontade de Deus que nós estamos aqui, é segundo a santidade dele. O Partilha Mulheres é segundo a vontade de Deus e que ele flua, né? E por muitas vezes a gente entra em pânico e doenças do coração, no sentido fisicamente mesmo e emocionalmente, né, meninas? Vocês que... Mas exatamente por isso, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Eu fiquei pensando nisso, Elba, que você falou, de você entregar, né, a segunda vontade de Deus, mas isso vai dar entrega na pessoa. Uau. Ela descobre Jesus, ela até tá na igreja, ela até tá louvando, mas às vezes ela não entregou. O entregar é você dar mesmo, não, e tá em paz. Nossa, mas tá caindo o mundo, mas eu tô em paz porque ele tá no controle, porque eu entreguei pra ele. Quando a gente entende a dimensão disso, a paz que excede todo entendimento tá no seu coração. Mas eu vejo ainda a dificuldade das mulheres em entregar, porque ainda querem estar no controle. Ah, entrega tal área, mas a outra área não. Entrega uma parte, mas a outra parte não. Então você não vai ver o todo, a plenitude que é viver em Deus, você entregar realmente, mesmo em meio aos problemas. Você entender que os problemas, eles sempre vão existir. Os boletos, é até a gente morrer, eles vão estar ali. O Ju vem também um pouco o orgulho, né? Orgulho. Quebrar esse orgulho, né? De Tá no achar coração, né? que a gente não é dependente. Porque Exatamente. quando a gente depende totalmente de Deus, porque o orgulho já foi embora. Nossa, perfeito. É isso. E é quebrar, né? É você quebrar esse orgulho, quebrar o E eu. às vezes eu tô falando pra mim mesma, viu, meninas? Mas é assim Porque mesmo. às vezes a gente acha que o nosso orgulho já foi resolvido, né? Já não. E não, no dia a dia. Como a Elba falou, quando o nosso coração tá em coisas diferentes que não é Jesus, a gente vê que o orgulho ainda tá lá, ó.
né? E a gente precisa trabalhar. Aleluia. Deixar o Espírito Santo trabalhar o orgulho de nós, né? Em nós. De quem nós somos, né? E eu trabalho com várias mulheres e isso tem me tocado muito, porque as mulheres precisam ser curadas. Elas precisam entregar, como você falou. E esse entregar é muito difícil diante de situações que a gente passa do dia a dia. Não é sempre que a gente precisa ser forte, mulheres. Sim. Você pode chorar. Sim. Você pode chorar nos pés do Senhor. Amém. Você pode entregar as suas dificuldades aos pés do Senhor. Amém. Porque tem horas que você não consegue sozinha, como ela falou. Às vezes você precisa dentro de uma mesa de amigas, de mulheres, seres humanos, porque nós não somos de máquina, né? Nós somos robô. É, Carne. nós somos Pessoas. carnes, Sim. nós somos falhas. Todos os dias quebrar o nosso orgulho Amém. É isso. diante de Jesus Glória e a pedir Deus. para Ele, porque sem Ele a gente não consegue. Amém. E são os processos, né? É. Que a gente precisa vivenciar dessa entrega. Sim, porque, ontem eu assim, né? atendi, Ju, uma Uhum. moça de 19 anos, Jovem. né? de muito jovem. E ela falando ali que para ela já estava tudo acabado. Misericórdia. Que ela não sabia para onde que ela Correr, né? ia. Uhum. Perdeu a direção de tudo. Meu Deus. Mas é a gente se encontrar, primeiramente. Você não consegue ajudar ninguém se você não se ajudar, não se curar. Quando Jesus ia curar, o que ele perguntava? O que você quer? Exato. Por que ele perguntava o que você quer? Porque a gente precisa saber o que a gente quer realmente. Sim. Não o que as pessoas querem. Como a rede social, as pessoas querem que você seja, querem que você faça, querem. E você, o que você quer? Ou você está querendo agradar? Desde criança a gente passa por isso. A gente quer agradar os pais, a gente quer agradar todo mundo. Mas realmente, o que você quer? Exatamente. É poder estar disposto, Isso. a partir do que A eu quero, estou obedecer. disposto a obedecer, a entregar, Isso. a ser curada, O que a passar pelo Jesus processo. quer, né? Porque o que Deus coloca muitas das vezes no seu coração, o que você acha que não é o que Ele já tem no coração dele. Exato. Verdade. Eu costumo dizer Isso. que, por exemplo, com relação aos nossos sonhos, eu acredito que a gente não sonha nada além do que Deus já nos deu, Sim. né? Então, se é um sonho que nós temos, é porque Deus já nos deu primeiro. Amém. E orar muito, porque a Bíblia fala também que o nosso coração é enganoso. Sim. Nossos Exatamente. sentimentos. Exatamente. Tudo é guardar o teu coração, né? Isso. Uhum. É guardar nosso coração. Uhum. E isso está muito interligado com a questão do coração que você está vendo, que você está escutando, Sim. do que você está se edificando. Está tudo interligado Sim. para tomar A as gente decisões. procura muita aprovação, né? É. Muita aprovação, muita, sabe? Exato. Do outro, né? E será que Deus está aprovando É, o que a gente está fazendo? exatamente. Glória a Deus. Eu acho que uma coisa muito importante que eu tenho pensado, né? Eu passei por momentos muito difíceis na questão da síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico e em 2006 eu não tive... Foi aí que eu fui me aproximar... 2006, né? Eu fui me aproximar mais de Deus, porque eu tinha muitos medos. Você fala de entrega, o que estava no meu coração. Eu tinha muito medo de morrer, muito medo de morrer. E quando vinha o medo, meu coração, ele era um ataque cardíaco. As minhas mãos, elas ficavam geladas. A sensação era da morte. Eu falei, nossa, eu tô infartando, eu tô morrendo. E eu ia pro hospital, né, pro pronto-socorro. Chegava lá e ele falava assim, coração não dói. Acho que ele já... Porque ele falou assim, eu falei, não, mas eu tô sentindo... Ele falou, não, mas... Porque ele percebia que era uma crise ali, né?
Aí eu falo, não, mas aqui tá muito apertado, tá tudo apertado aqui, eu não tô conseguindo respirar. Aí ele falou, você tá ansiosa. E Deus sempre usava ali um médico para me ajudar. E um dia uma amiga, ela falou assim, Alva, mas tem um salmo de Davi, o Salmo 27. Por que você não decora esse salmo? Ele falava assim, eu comecei a usar uma medicação na época, mas nem a medicação. Eu acho que foi uma permissão de Deus para que eu pudesse ser curada ali através da palavra. Por isso que eu acredito que a palavra de Deus, ela cura verdadeiramente. E aí eu fui para o Salmo 27, decorei o Salmo, né, na época, ele falou assim, de quem terei medo, né? Quando homens maus vierem contra mim, eles que tropeçarão e cairão. E ainda que um exército se acampe contra mim, mesmo assim não temerei. E aí eu fui, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E eu declarava, e eu sentia paz. Quando eu fui tendo o entendimento de que a palavra estava me curando, eu comecei a fazer na minha cozinha inteira folhas, lembretes de salmos. Eu declarava corredor, salmos. E eu falei, meu Deus, é a palavra, que coisa louca. E aí eu comecei a ter uma dependência pela palavra. Eu não saía sem uma Bíblia, porque eu ainda não decorava, não tinha um aplicativo ainda no celular. E eu fui curada da síndrome do pânico pela palavra. A luz da palavra, a verdade entrou no meu coração e eu fui curada. E eu tive o entendimento que a síndrome do pânico é devido às sobrecargas da vida, né? Muitos problemas que você tem, ou financeiro, ou no casamento, ou no trabalho, isso sobrecarrega a sua história na infância, tudo isso vai influenciando. Mas depois que eu fui curada da síndrome do pânico, eu não fiquei mais calada, porque eu queria ensinar para todo mundo a receita. Eu sou aquela pessoa que eu falei, acho que eu nasci para isso, por isso que eu sou professora. Eu falo, eu aprendo, eu já quero ensinar. E às vezes as pessoas falam, para, eu não quero, né? Eu preciso me conter. Então, essa questão a palavra curando a nossa alma, né? E Davi, porque Davi, ele teve medo. Com certeza. Né? E aí ele entra em contato com a dor. E às vezes a gente não quer entrar em contato com a dor. Sim. A gente quer fugir dela, ou negá-la, né? Negá-la. É o processo de aceitar aquilo, encarar, né? Não é? E exato, para ser curada realmente. Senão aquilo você vai procrastinando e vem as doenças. Porque a dor, ela é uma mensageira, né? A dor, ela mostra que tem algo errado. E o que a gente faz? A gente vai lá, toma um analgésico e passa a dor. Mas E às aí, vezes a dor, né? vai virando uma bola de neve depois. Ela passou ali, mas depois ela vai voltar e Ela vai vai voltar voltar pior. exatamente. Você estava até falando um pouquinho da diferença, né? Você falou um pouco da síndrome do pânico. Pode vir decorrente de ansiedade. Sim. Tem a depressão. Como que é a questão da depressão que você falou, do passado? Passado, excesso de passado. A depressão, a ansiedade é o que vai acontecer e o burnout é o que está acontecendo, o estresse, né? O dia, o hoje, né? Como ela falou, acelerar. A gente estava ouvindo ele falar também, o rapaz que estava aqui antes. Eu não sei o nome dele, esqueci. Esqueci o nome dele agora também. Que ele falou, né, que aconteceu com ele. Porque é o agora. Aconteceu ali e o seu corpo somatizou ali naquele momento. E às vezes pode ir somatizando aos poucos. E a pessoa acha que está infartando, vai pro hospital. Isso. E vê que é uma questão emocional e não física. Exato. Olha que sério, né? Isso, é muito sério, gente. E como ela falou, a infância, né? A infância é muito importante. O que você passou, o que você ouviu, viu e sentiu. A sua vida toda. Você pode guardar isso na sua cabeça. Nossa, muito legal. O que você está vendo, continuando vendo, ouvindo e sentindo. Porque daí vem os seus comportamentos. O comportamento. Aquilo que você viu é modelo, né? Dentro da sua família. A criança imita, né? Ela imita tudo. Exatamente. Não é verdade? Muito sério. E vai crescendo, né? Fazendo.
Vendo, né? Isso. Ela é o espelho, né, dos pais. Isso. E muitas das vezes, meninas, a gente está vivendo ainda aquela criança. A gente está vivendo ainda o passado. Mas e hoje? Quem você é, como a gente estava falando? Muitas Quem nem você é? sabem quem são, né? A gente sabe tá o que vivendo essa falaram fase. que a gente Exato. que a gente é, talvez o que a gente vai ser. Eu estava vendo um testemunho de uma moça que, quando ela era criança, falavam para ela que ela ia morar naqueles lugares de mulheres, né, assim. E ela colocou aquilo na cabeça. Mulheres de prostituição. Isso. Tá. Ela colocou na cabeça. Isso foi ficando E ela dentro foi, dela. sabe o quê? Isso foi virando os comportamentos dela. O jeito dela se vestir, o Nossa, jeito isso. dela se comportar. E depois, quando ela ficou adulta, ela começou a lembrar, ela fez a terapia e lembrou o que falavam pra ela. Olha o poder da palavra. Exato. Às vezes a gente, não é? E ela disse que ela não se sentia bem quando ela colocava umas roupas que não eram muito agradável, quando ela se comportava, falava coisas, se comportava, e ela sentia que aquilo ali incomodava ela, porque não era Nossa. dela, Nossa. era o que falaram pra ela. É. Então, que fardo às vezes a gente está carregando que não é nosso. A palavra de Deus diz que o fardo é leve e suave, né? Quando você coloca na mão do Senhor. Talvez a gente está passando por coisas difíceis, desafiadoras, mas quando a gente coloca na mão de Jesus, fica mais leve. Fica mais né? leve e somos curados. Isso que você Sim. falou, a palavra te curou. Sim. Olha que bênção. E aquilo Poder da lá palavra também, de né, Ju? Deus. Não é o que falaram a seu respeito, né? Mas é o que você vai fazer com o que Uhum. fizeram ou Fizeram falaram com sobre você. você. Sim, porque hoje nós somos adulta, né? Exato. Nós não somos mais aquela criança. A gente não precisa mais que ninguém cuide de nós. A gente precisa de Jesus e a gente precisa que a gente cuide da gente mesma. E tomar as nossas decisões Isso, também, né? Saber se posicionar como mulheres de Deus. Sim, porque também você falou uma coisa tremenda, posicionar. Porque se vocês aqui falarem algo pra mim que eu não gosto e eu sair daqui, vocês não vão saber. Mas se eu se posicionar, falar, Elba, você falou aquilo lá, por que você falou? Não é assim? Sim. Eu entendi ou não. E isso é no nosso dia a dia, em casa, na mesa. A gente falar, né? Você faz isso pra mim, eu não gosto. Você fala isso, eu não gosto. E porque vai tudo guardando no nosso coração e a gente vai ficando doente. Porque a gente não coloca, não conversa, não coloca, não se, né? Não é feio você falar. É feio às vezes você falar pra outra pessoa, fulano falou algo pra mim, eu não gostei. Não é? Sim. Exatamente. Ao invés de você se posicionar com a pessoa. né? Isso. Então se posicionar nessa parte também, de falar o que você gosta, da maneira, né? Claro que as pessoas não vão fazer tudo que você gosta sempre, Sim. mas pelo menos tentar te conhecer, né? Às vezes a pessoa conhecer. Porque se a pessoa não conhece, é igual Jesus. Se a gente não lê a palavra, se a gente não vai conhecer Não vai Jesus. conhecer. Conhecereis a verdade vai libertar. Você vai conhecer das pessoas falarem pra você. E muitas das vezes as pessoas falam coisas que não é a verdade. Exatamente. Aconteceu isso comigo quando eu não conhecia verdadeiramente Jesus. A gente vai por vários caminhos, pessoas falam algo, tantas coisas, você acredita, mas depois quando você conhece Jesus verdadeiramente, a palavra dele, você vê que não é nada daquilo, que é totalmente diferente. Glória a Deus. E a importância da palavra de Jesus e a importância da terapia, né? Também. Não é? Porque nós somos corpo, mente e espírito, como a Elba falou. Quando você não está cuidando do seu corpo, você não está cuidando da sua mente, nós somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar de tudo que ele nos deu, Exatamente. né? Então é maravilhoso quando a gente
come uma comida saudável, a gente cuida da nossa mente, a gente faz um exercício físico. E muitas das vezes eu vejo assim, a gente fala do pecado, né? Mas eu acho que quando você não está cuidando de você, você não está comendo uma comida saudável, eu acredito que e não tem pecadinho e pecadão, né? Então, Você está errando, isso, né? você está falhando. Está falhando. É, exatamente. porque você não está cuidando do que Deus deu para você, Exato. não é verdade? Perfeito. Glória a Deus. A Muito bom. balança é a mesma, né? Sim, é porque às vezes às vezes a gente está apontando, a palavra de Deus diz, né? A gente aponta o cisco que está no olho do outro, mas a trave que está na nossa. Glória a Deus. A gente não vê às vezes, mas por conta do orgulho. Orgulho. Nossa, isso que você falou é muito forte. É. E era isso que Davi talvez foi sendo trabalhado, Eu né, acho dentro bonito dele. isso. Porque ele foi entregando, eu porque o acho coração lindo. dele era limpo É. a ponto de E ele errou e permitir. ele falou, eu errei. Exato, e pronto. reconhecer, Ele reconhecer. reconheceu. E às vezes a gente sempre dá uma desculpa, né? Ai, mas eu errei porque isso. Quer justificar o erro. Uhum. Ao invés de reconhecer, Sim. pedir perdão e pronto. É. Nós falamos sobre o perdão, Sim. né? Então aqui na mesa foi muito importante. Porque você entregar realmente. E o coração, como a gente estava falando, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tenho um testemunho sobre você ficar guardando muito as coisas no coração e não fala. Olha só. Eu cheguei em uma época da minha vida que eu guardei por acho que uns 10 anos Nossa. coisas no meu coração. E foi virando uma bola de neve. Aí chega um dia da sua vida que você joga tudo pro alto e o que você construiu em 10 anos você perde por conta que você não se posicionou e não falou, não Exato. resolveu. Então, as coisas precisam ser resolvidas. Exato. O perdão é muito importante. Sim. Você acredita que você hoje É. trabalha com mulheres Sim, por conta da sua história? com certeza. Que bacana, com olha só. certeza. Tudo tem um propósito, né? Porque eu precisei aprender muito, muito. E aprendo todo dia. Aprendo porque a gente sempre tem algo para melhorar, né? Sim, com certeza. Sempre tem. E eu era uma pessoa que eu sentia muita raiva. Raiva, se alguém falasse alguma coisa eu já era explosiva, já, sabe? Uhum. Mas eu descobri que a raiva que eu sentia não era raiva, era medo. Era para me proteger Nossa, que de forte coisas isso. que fizeram para mim. São gatilhos, né, que a gente vai ativando É. E você é julgada, né? Como eu tenho certeza que tem muitas mulheres assistindo agora em casa. Ai, você é estressadinha, você grita, você, né? Mas é aquela mulher, aquela menina, aquela criança, às vezes que o que aconteceu que tá gritando dentro de você por socorro, por ajuda. Olha só, interessante. Todo comportamento tem As mães, né, que a gente sentido. tá no mês das mães. Sim. Uma mãe que grita muito com uma criança, Muito estressada. que não tem paciência. É aquela mulher que está dentro dela gritando por atenção, por Uau. algo que está faltando. Nossa. Por ela não se cuidar para cuidar do outro. Porque uma mãe que ela não se cuida, ela não consegue cuidar de outra Se pessoa. torna uma sobrecarga cuidar do outro, Sim. porque ela não está cuidando dela, imagina. É. Nossa, muito Então forte isso. eu aconteceu isso comigo e eu falo que não, se posicione, meninas, fale mesmo Uhum. com seus esposos, com seus filhos, com a amiga, fale porque o coração você vai guardando, Ele é um termômetro ali, isso, né? Pra depois vem vomitar, né? Isso que você tá Sim. falando. Coisas de anos. Aí eu fiz algo que prejudicou muito minha vida, que naquele momento eu explodi e falei coisas que não deveria falar. E aí você é julgada por um momento, né? Você fez, igual fala, você fez 99, você não fez 100. Sim, exato. Tudo Né? 99 ficou. E eu não julgo as pessoas também por isso, porque Sim. eu errei, né? A gente erra. E eu acho que Davi é isso. Davi, ele é um exemplo para nós. Que ele errou e
Ele falou, eu errei, Sim, né? reconheceu, Reconheceu que né, errou. o erro. E hoje eu já sou curada sobre isso, mas eu sofri muito. Eu acho que eu fiquei 1 ano remoendo, sabe? Ai, eu errei, eu falhei. Se culpando. E se culpando, a culpa. Nós falamos um pouco sobre isso. A culpa. Se culpar. E o nosso coração fica apertado, né? Fica angustiado. Porque, assim, como eu falei, as pessoas não conhecem a história, né? De cada um. Exatamente. Que é o se auto-perdoar, né? A gente falou um pouco sobre isso. Que, na verdade, não é nem perdoar o outro, pedir perdão, mas você Foi o se que ela perdoar. falou. Você se perdoar. E aí entra também na questão do, por exemplo, a gente reclamar, né? Mas não reclame daquilo que você tolera. Muitas Nossa, vezes isso é isso no forte. casamento, né? É. Só reclama, tá, mas algum dia você falou Se que você não posicionou, gostava, né? Ou que, eu gosto que você faça isso. Sim. E de uns anos pra cá eu tenho me apegado a isso. Se eu tô reclamando, por quê? Porque eu tô tolerando, né? Essa atitude repetidamente, pode ser muitas vezes, né? Então, a gente precisa também se posicionar nisso. Sim. Não reclame daquilo que você tolera. Sim. Então, por quê? Você vai ficar tolerando, vai guardando. Foi o que uma hora. aconteceu comigo, que eu tolerei 10 anos algo que eu achava que não era legal. Mas eu nunca tive se a minha posicionou. culpa também, né? Exato. Porque eu não me posicionei. E eu tenho falado isso para algumas pessoas constantemente. Por exemplo, com relação a casamento. Tá com um problema no casamento, que são problemas que você sabe que dá para resolver, né? Mas pode ser que pra pessoa não. Mas, poxa vida, por que não senta e conversa? Parece que é uma coisa de outro mundo, né? Você sentar e conversar. E é simples, é o básico que precisa ser feito. Mas tem se perdido um pouco a questão da comunicação. Sim. Né? A Muito, comunicação né? verbal mesmo, Sim. né? Tem sido comportamental, muitas vezes, mas você dialogar, conversar, colocar. Porque não tem esse momento de mesa, né? Vai Sim. sentar para almoçar, é cada um num horário, Sim. não almoça juntos, Sim. né? Não faz nenhuma refeição juntos, pelo menos, não vou falar na semana, né? Porque aí acho que é o extremo, né? Uma refeição na semana é muito pouco, né? E sabe o que também? A escutativa. Sim. A gente falar, mas escutar também. Que às vezes a gente só quer falar, né? Exato. Ultimamente na mesa eu tenho acostumado a ficar em silêncio, falando o que Deus quer falar. Vamos ouvir a voz de Deus. Né? Eu só fico ali esperando. Se falar, eu falo. Tem uma pesquisa que a pessoa que mais ouve é a mais inteligente, né? Que menos fala, né? Porque ela aprende. Com certeza. E às vezes acontece isso com criança, né? Às vezes a criança quer falar e a gente, é criança. Fica quieto, Fica né? quieto. E a criança às vezes tem algo. Sim. Deus fala através das Eu vejo crianças. isso no Nicolas muitas vezes. Sim. Que a Elba sempre deixa ele falar. Reparou? E é muito bom, ele participou do podcast, inclusive. Ele veio aqui, ele participou da semana passada. Lindo, lindo. É um presente de Deus. Amém. Coisa linda, né? Eu acho que eu já tô sendo curada demais daqui, eu não vou sair a mesma mulher. Eu sempre partilhei isso com as meninas quando a gente fazia em casa. Então, assim, Deus tem sempre presente nessa mesa. E os presentes, eles são reais, né? A gente realmente senta de uma maneira, é profético isso, no nosso Partilha Mulheres, a gente senta de uma maneira e levanta de outras. Porque o Espírito Santo, ele está se manifestando na minha vida aqui. Foram assuntos abordados aqui que eu preciso muito, assim que eu acredito que cada uma de nós. Então, como Deus fala conosco. E uma coisa que eu tenho, quando eu fui ao supermercado, e a carambola, na minha infância, tinha muita carambola. E eu fui falar assim, nossa, a carambola faz tanto tempo que eu não gosto, porque eu passei a gostar de outras frutas. A minha fruta predileta é a banana. E aí, diz que a banana dá uma sensação de alegria mesmo quem come a banana, né? As frutas, elas têm muitas vitaminas, né? E eu fui ver aqui que essas frutas que estão aqui, como Deus fala conosco na mesa, elas, a banana, a carambola,
As frutas amarelas, elas são ricas em vitamina A, antioxidante, e com beta-caroteno. Que nome fácil. Vamos chamar uma nutricionista. E podem ser benéficas para a saúde dos olhos e do sistema imunológico. E a carambola, eu fui lá na carambola, eu queria saber, e fala assim, uma fruta saborosa, refrescante, e ela é rica em vitamina C e antioxidante. Olha, não sabia. E eu tenho, ultimamente, depois dos 45, eu tô nessa fase assim, eu tenho miopia, então eu tenho que tirar o óculos para enxergar de perto, porque gente, e a carambola, como Deus fala conosco, que a carambola é boa para a saúde, é uma fruta para a saúde, né, dos olhos, as frutas amarelas. Hoje nós trouxemos a maioria frutas amarelas. Trouxemos, né, a Marlene trouxe um bolo delicioso de banana. Ai, quem quer me agradar a banana, né? Eu falo assim pro Nicolas quando ele tá triste e ele não quer me contar alguma coisa, eu falo assim, se você não me contar algo, é porque eu nunca mais vou comer banana. Eu falo assim, porque, não, você tá triste. Não, eu falo assim, você tá triste. Ele, não, ele não quer falar. Ele fala, ai, que triste, não vou poder mais comer banana, porque eu sei que eu te conheço. Ele, não, mãe, eu vou te contar então. Olha só, ele porque ele sabe que eu amo banana. E eu mando a banana do lanche, ele deixa a banana, eu, ai, coitada da banana, voltou. E a banana sempre volta um pouco esmagadinha, porque ele deixa a banana. Mamãe, a banana é uma fruta preferida sua, ele fala. É sobre você. E ele se posiciona, né? Desde pequeno. Ele não tolera também. Não, ele manda ela de volta. E quando ele quer agradar, ele fala, mamãe, eu comi a banana hoje. Meu filho mais novo, que ele é desse jeito. Porque ele é totalmente diferente do mais velho, né? Ele é mais quieto, mais tranquilo, o outro conversa bastante. Ele fala, de vez em quando ele fala, mãe, eu sou o Arthur, eu não sou o Vitor. Porque eu falo, você não vai falar comigo? Conversa comigo. Mãe, eu sou o Arthur, eu não sou o Vitor. Isso, tá funcionando, é isso mesmo. É lindo, né? Somos diferentes, a gente tá aprende, tudo bem. né, com as crianças, com os filhos. É muito lindo. É isso. Acho que coisa linda, né? Eu tenho sentido o cuidado de Deus nessa mesa. Acho que a gente está chegando pro final, né? Infelizmente. E assim, acho que uma coisa que eu acho que nós mulheres, né, Ju? Não sei, Marlene, mas eu não sei se você já se sentiu assim, eu já ouviu falar coração partido. Coração partido. Ai, uma dor assim no peito, angustiada. Eu mesma, eu confesso que eu aprendi a liberar perdão instantaneamente. No primeiro podcast, a gente falou sobre perdão, sobre isso. E isso é uma estratégia esse recurso que eu creio que, né, segundo a direção do Espírito Santo para me curar. Eu sinto assim que eu tô com aquele coração assim, tô abatida. Eu vou e falo, Senhor, aquela situação me feriu muito, mas eu declaro e libero, em nome de Jesus, essa pessoa que está tão angustiada, que fez isso comigo, eu libero, mas eu também peço, Senhor, me dê estratégias, eu tenho pedido isso, me dê estratégia, me dê recursos para não provocar isso nessa pessoa, porque às vezes a gente provoca as situações, porque o nosso coração está partido por aquela situação. E eu tenho pensado sobre o que a ação do outro gera em você. É tipo a ação e a reação. Porque às vezes a ação do outro é geralmente para te tirar da estrutura. É para te tirar. Lá. Exatamente. E a tua ação e a tua reação vai dizer muito daquilo que você está cheio. Né? Se você está cheio da palavra, se você está cheio da adoração, se você está cheia da gratidão, a ação da outra pessoa vai fazer você pensar e falar, nossa, isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com o que a pessoa está sentindo, né? Então, qual vai ser a minha reação?
Então eu tenho feito aquela técnica. Porque você está guardando o seu coração. Ai, que forte! Que é o seu tesouro. Eu Exato. falei, não, peraí. Essa ação requer uma reação da palavra, segundo a palavra. Então, segundo a palavra, qual é a reação? Ai, que vontade de brigar. Eu vou gritar, né? Mas segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, eu devo fazer isso agora. Ou eu devo me ajustar primeiro para depois Sim. conversar. Porque às vezes a gente não tem força para se posicionar. Sim. E esse calar e esse se silenciar mesmo é a força que a gente não tem. Tudo fala, né? E a gente precisa pedir para Jesus. E vem o tempo, veio na mente Eclesiastes 3, né? Tempo de falar e tempo de calar. Sim. Tempo para todas as coisas. Sim. Uau. Né? A pessoa se recompor daquilo, aquilo que ela está vivenciando e você também, para depois sentar na mesa, resolver, ter o tempo, entender esse tempo, né? Às vezes a gente está num mundo muito imediatista. Não, eu quero para ontem, eu quero já resolver, e às vezes não é esse tempo. Tem isso, né? Ontem aconteceu rapidamente um episódio muito, eu não sei se foi engraçado, se foi triste. Eu estava atendendo uma moça e em seguida ia vir outra moça para atender. E eu tô num local que é diferente. Menina, eu estava ciente que era um endereço e era outro. E aí essas duas pessoas se atrapalharam e foram na rua. O endereço estava dando na rua de cima e o consultório é na rua de baixo. E a primeira ficou tranquila, ela levou, né, sossegada, numa boa, mas a segunda ficou tão brava comigo porque o marido tinha levado e o marido tinha saído do trabalho para levar ela. Eu falei, meu Deus. Aí é o que a Elba falou. Aí começou a me dar sabe? Fica Assim, eu não sei. mal, né? Saber como você tá. E aí eu não soube assim me posicionar. Por quê? Porque eu também estava errada. Ela estava certa e eu estava errada, mas para mim eu estava certa. O endereço que eu passei para ela estava certo. Sim. Mas não porque eu quis, né? Então, no momento ali é o que a Elba falou, a gente se calar, porque, gente, eu não tô entendendo nada, mas Tudo bem. tudo É bem. a questão do orgulho de novo, de reconhecer, mesmo independente de quem tá errado. Aí eu né, vamos peguei resolver. depois falei assim, olha, quando eu chegar em casa, eu vou ligar pra você, eu vou mandar uma mensagem pra você, e aí a gente conversa. Ficou tudo bem. Ela falou, Elaine, eu não tava te entendendo, você não tava me entendendo, estavam... A comunicação fica ruim. Aí vem o estresse. Nesse momento, às vezes você fala ansiedade. coisas que não é pra falar, você fica nervosa e, né? Então, guardar o nosso coração pra, Com certeza. né? Esses momentos também de... Exato, e se colocar por fora da situação, tentar se colocar, né? Porque quando a gente tá dentro, a gente enxerga de uma forma, quando a gente sai desse ângulo e olha por cima e fala, nossa, peraí, olha como Porque é que tá a situação. no momento, eu fiquei assim, nervosa. Cheguei em casa, comecei a dar risada, Isso, fui contar foi. pro meu esposo, ele falou, vocês estavam parecendo não sei o que. Ninguém tava entendendo, Né? Ninguém tava se entendendo, ainda bem que ficou tudo bem, isso que é Ele importante. falou, você nem sabia onde você estava. Olha só, Mas isso daí aí. vira, né? Sim. Eu falei pra ela, aí vamos lá de novo, tomar um café, conversar e dar risada uma da outra. Uma não tava entendendo, a outra também não tava. E o se colocar no lugar do outro, Sim. que aí entra a empatia. Sim, aí pode. Poxa, ela entendeu dessa forma, poder ter entendido também. Nossa, não fazer diferente. Sabe, vamos se resolver. E pensar, o Se marido colocar. saiu do trabalho, foi levar ela, né? Sim, imagina, não deve ter sido fácil. Tinha que voltar de novo do Exato, trabalho, né? isso, é isso. Nessas circunstâncias também a gente pode entrar naquela questão, você quer ter paz ou você quer ter razão? Exatamente. Coloca no balanço que é melhor. Glória a Deus, meninas. Eu queria, assim, porque eu acho que a Marlene, ela me inspira muito, né? Eu tava antes até falando, até na dobra do guardanapo, eu aprendi com a Marlene, que ela é muito fina, muito educada, o jeito dela falar. Até eu achei tão bonitinho ontem, eu aprendi com ela não sei nem se ela sabe, mas no telefone ela falou assim, eu tô aqui com a minha lista.
falei, e eu vou fazer tudo de manhã. Eu falei, meu Deus, eu tenho muito a aprender. Ela tá com a lista. Me dá essa lista. Que linda que ela é, né? Eu fiquei pensando, a gente aprende com os detalhes das pessoas, né? Então, eu acho que eu aprendo muito com você, Marlene, sem você falar. Então, existem pessoas que nos inspiram. Então, eu convido você, a mulher, a selecionar as pessoas com quem você decide estar perto, né? Então, eu quero dizer para você, Marlene, que é um privilégio que você esteja aqui conosco. Porque a riqueza da sua postura, a riqueza de muitas das vezes eu falo, eu fui pra academia, eu acordei cedo, eu fui pra academia. E esses dias, aí a gente estava caminhando um pouco no cartório, e você falou assim, eu tomo uma mistura, eu coloco limão, você falou limão, açafrão, qual é a outra que você falou? Você bate e toma. Óleo de coco. Olha. Gente, uma dica, olha essa pele. É sobre saúde, né? Um corpo saudável, uma postura saudável, uma vida alinhada, e uma mulher muito sábia. Então, olha esse Partilha Mulheres, gente. Uau. Olha o nível, né? O nível, né? Gente, só tem, assim, a agradecer mesmo. E essa mesa sobre coração, né? Eu acho que não podia ter pessoas diferentes como vocês hoje, né? Pela primeira vez, como Marlene e você, Elaine. Porque você cuida muito, você faz os seus exames, os seus check-ups. Eu vejo, eu fiz todos os exames e eu preciso me hidratar naquelas circunstâncias. A preocupação com o que ela come, né? A preocupação com o que ela quer aprender, ela tem fome e sede da palavra. É como, aí olha, se você perguntar a idade, você nem precisa. 50. Porque eu dou 45. 45. Porque ela tá sempre com fome. Eu quero, menina, eu quero aprender onde que eu vou. O que precisa fazer, eu faço. Esse amor pela obra. Essa disposição. Então, eu acho que você estar aqui hoje nos encoraja a entender que nós estamos no caminho. A Elaine estando aqui hoje com toda essa propriedade, amabilidade, esse cuidado, né, com o olhar, né? Eu acho que os olhos dizem muito, né, Elaine? Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Assim como a Marlene, assim como a Ju. Amém. Assim como você, Sabrina, são mulheres segundo o coração de Deus, assim como você, que está nos assistindo nessa manhã. Muito bom. E vamos para a reta final, né? Tem que terminar. Semana que vem tem mais. Mas foi muito bom estar com vocês, foi muito edificante. Compartilhar, a gente aprende muito, a gente se cura, a gente come. Olha que delícia, gente. Não é maravilhoso estar nessa mesa? E aí, Elaine, se você quiser deixar seu Instagram, para as pessoas te seguirem, a gente pode depois deixar seu telefone, tudo bem, nos comentários. Para as mulheres te buscarem, né? Eu acredito que agora vai ter muita mulher. Amém. É o propósito que Deus colocou na minha vida, né? Não é um trabalho, é um propósito de Deus. E tudo que a gente faz, assim, com propósito, fica muito, né, autêntico, verdadeiro. Sim. E meu Instagram é @ElaineSilvaTerapeuta. E eu quero deixar, assim, uma última palavra aqui para vocês, dizer que esteja onde você está. O estado de presença. Porque às vezes a gente está aqui e a cabeça está em outro lugar e a gente não consegue vivenciar o que a gente vivenciou aqui. Eu cheguei aqui e esqueci de tudo. Porque isso também, né, a gente fica muito estressado. Porque às vezes você está aqui tomando um café com a amiga e está pensando o que você precisa fazer lá em casa. O que, né? Com as outras coisas, né? Então, que as mulheres pratiquem esse estado de presença. Amém. Muito bom. Né?
que é muito, muito gostoso. Nossa, já lembrei de Maria, né? Marta e Maria. Sim. Né? Porque quando Jesus chegou, Marta continuou fazendo. E Sim, Maria Maria parou sentou. tudo que estava fazendo para Sim, ela escolheu a melhor parte. escolher a melhor parte. Muito bom. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada a vocês, meninas. Foi muito bom Né? estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Todas Marlene. vocês que estão em casa. Né? Obrigada, Marlene, também. Muito bom. Eu também gostei muito. Muito obrigada por vocês mulheres que estão nos ouvindo, que ficou até aqui, né? Que vocês sintam a vontade de nos procurar. Sim. E fazer teu comentário, né? O que você achou de hoje? É Que nós importante. também queremos aprender. Sim, um feedback. como É, tá um sendo, feedback, né? é isso aí. Muito bom. Obrigada, Elba. Né? Por Maravilha. mais essa manhã. A Sassá. Muito obrigada mais uma vez. Estar aqui é um privilégio, né? Muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada a você que esteve aí nos assistindo. Né? Deixe seus comentários aí. Compartilha, curte. Se inscreve no canal para que mais e mais mulheres sejam alcançadas por esse projeto lindo aqui. E comenta também, né? Como tem sido assistir, né? Tá com a gente aqui, porque é importante. Sim, Para que a gente possa sabe. ajudar e alcançar outras mulheres, né? E se você tem alguma dificuldade, pode nos procurar, né? Manda aí nos comentários. É alguma forma de contato, né, Elba? Que a gente pode até Sim. orar. Lógico. E você falando em contato, a gente sempre fala, né, no nosso partilha, que tudo começa quando você entrega a sua vida para Jesus, né? Então, mulher, se você ainda não tem um relacionamento com o Senhor, se você não conhece ainda Jesus, nós te convidamos, né, o nosso Partilha Mulheres, a entregar a sua vida para Jesus. Confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, né? Muito simples. E Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, né? E peço perdão pelos meus pecados e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Nós cremos na salvação, na vida eterna e numa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós cremos que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é que tudo muda num passe de mágica, mas nunca mais você estará só. Sim. Porque Ele deixou o seu amigo consolador, o Espírito Santo de Deus. E é sobre isso. Então, que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e coloca lá. Eu aceitei Jesus Exato. hoje, Amém. nessa manhã, como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E se você está fora dos caminhos, no sentido não confie, não depende mais de Deus, que você possa fazer isso também. Senhor, eu me reconcilio com o Senhor, eu volto para os teus caminhos, eu renuncio o meu eu e as minhas vontades, porque eu sei, Pai, que estar longe da tua presença é só me ferir cada vez mais. E o meu coração estará em ti. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um beijo para Beijo. vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Amém.